graça e o amor de Deus. Sabemos que a família é um projeto do Senhor e é bom a gente parar um tempo, né, para a gente refletir o nosso papel dentro da nossa casa, o homem, né, a mulher. E nada melhor do que a gente pegar a palavra do Senhor, né, separar um dia como a gente se separou, algumas horas. Isso é tão importante, né? Então nós estamos aqui com algumas pessoas que vão chegar um pouquinho atrasadas para o trabalho, mas a gente tem uma meta de poder estar terminando no horário, tem um horário para a gente terminar esse trabalho, né? Então hoje tem que começar, são 6h35, então a hora estabelecida a gente começar às 6h30, então nós vamos estar começando a orar, pedir a graça do Senhor para a gente poder estar iniciando esse trabalho. Mas você está de parabéns, né? Você chegou até aqui, você separou esse tempo para Deus, você pensou na sua família, isso é muito importante, né? A gente está guardando tempo para as nossas famílias. A família está sendo muito atacada, né? Nós temos visto, né, que o nosso adversário ele não para de atingir os lares, mas nós sabemos que a provisão do Senhor é maior, né? Nós sabemos que a graça e o amor de Deus supera todas as coisas. Então, vamos ficar de pé, vamos estar orando neste momento, né? Que Deus possa estar nos agraciando. Senhor, meu Deus e Pai, nesse dia tão maravilhoso, nesse dia, Senhor, que nós separamos esse tempo para estar perto do Senhor, para que nós possamos ser guardados pela Tua palavra, que cada coração possa sair daqui, Senhor, entendendo o valor desse projeto que o Senhor criou, que é a família. Que o Senhor possa guardar o coração da mãe, o coração do pai, o coração do filho, que nós possamos entender o valor, né, de uma família. Ó Pai, ministra graça, ministra perdão, ministra, Senhor, sabedoria. Senhor, ministra um coração amoroso, cheio de amor, cheio de graça, para poder, Senhor, doar. Ó Pai da graça, eu te peço nessa noite uma noite especial de reflexão, para que cada um possa sair daqui abastecido, Senhor, de um sentimento vindo de Ti, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra do Senhor, ela, primeiramente eu quero iniciar, diz algo interessante que eu quero abrir esse culto, porque eu vou falar um pouco da comunhão, né? Eu sei que você deve ter ouvido várias pregações, vários ensinos. Não vai ser um ensino tão diferente do que já existe, né? Sabemos que o padrão bíblico, o Senhor sempre tem nos despertado para que a gente possa aprender o valor básico da família, que é a união entre o homem e a mulher. Todo mundo sabe disso, né? Que é um valor básico e necessário. E nessa noite eu quero falar da comunhão. Eu vou falar muito da comunhão, eu vou falar um pouco dos filhos, mas a comunhão entre o casal. Comunhão essa que é necessário sempre estar refletindo, tem importância porque Deus fala de uma maneira muito especial na sua palavra, da base da família, que é o varão e a varoa. Então, eu vou estar lendo um versículo que Paulo escreve, que eu vou abrir, né, para a gente poder falar da comunhão afetiva, eu vou falar nessa noite, a comunhão atrativa e a comunhão desejada, que está dentro do projeto de Deus para o casamento e principalmente para os casais. Nisso nós podemos entender que Deus ele projetou bem. E nós temos que estar realmente vivendo dentro dos planos que o Senhor projetou. Então Paulo diz algo interessante, assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há profunda afeição e compaixão, profunda afeição, guarde isso, e compaixão.
completai a minha alegria, para que tenhais, aqui fala de algo interessante, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Preste atenção, aqui fala de uma unidade especial que deve ter duas pessoas quando elas estão juntas. A mesma maneira de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Isso é tão importante. E pensar a mesma coisa. O que será que Paulo estava ensinando? E o que nós podemos estar aprendendo nós, né? Que temos já, cada um tem a sua esposa do seu lado, ou está planejando ter a sua esposa. A importância da gente poder entender essa palavra chamada koinonia, que na verdade quando Paulo ele começa a falar, e lá na igreja de Atos ele fala do companheirismo, e a Bíblia projeta tudo para o homem e para a mulher. Qual que é a base, qual que é aquilo que dá a segurança para o lar? É um sentimento unido entre um homem e uma mulher. É um sentimento nobre que os dois têm que viver, porque isso vai nutrir toda a casa. A base está, né, em cima do homem e da mulher. E esse projeto, né, dessa palavra koinonia, que significa, na origem grega, quando Paulo fala, é comunhão. Então precisamos entender que o casal tem que viver numa comunhão. A palavra comunhão, ela traz um companheirismo, uma participação a dois. E é interessante, porque quando eu meditava, eu aprendi muito, né, estudando, para poder estar aqui passando para os irmãos. Claro que a gente olha para dentro da nossa vida pessoal, né? E eu sempre, quando eu estava ministrando, uma coisa que me faz lembrar, quando eu estava junto com a minha esposa, nós nos conhecendo. Como é interessante esse primeiro contato, né, de uma comunhão de quem vai se unir. Como é interessante isso, porque vai fazer um elo de comunhão, vamos dizer assim, para se formar uma família. Mas o impacto que a gente tem em conhecer uma pessoa que nos agrada, que foi assim, né? O namoro, ele surge de algo que te agradou, que te atraiu, que você quis, né? E dentro disso nasce de uma raiz chamada nobre, né? Dentro de um relacionamento entre duas pessoas que se gostam, que se chama o amor. O amor é a fonte que faz as pessoas estarem juntos. Concorda comigo? Que é o amor? E isso é importante, isso é um elo que foi criado por Deus. Então, quando se tem um namoro cheio de amor, óbvio que se passa por uma sequência chamada casamento. E por isso que nós estamos aqui. E por isso que eu quero falar um pouco. Mas quando eu olhei, assim, dentro do lado bem cru que eu quero dizer, eu vi que muitas coisas que eu vivi dentro do namoro da minha esposa, né, com a minha esposa, que eram coisas que eu deveria ter o cuidado de levar para o meu casamento, eu acabei deixando para trás, né, são as coisas que levam um casal a ter um lado romântico, algo interessante, e a gente acaba esquecendo disso. E eu comecei a despertar para ver que Deus nos faz relembrar, primeiramente, daquilo que a gente fez. É importante você ter aquilo, né, que você fez de importante na tua vida, de escolher a pessoa, de acertar a pessoa, e dentro daquilo você vai criar um sentimento. O sentimento é a base que faz uma pessoa tomar uma decisão importante, que é o casamento. É o sentimento. Você casou porque você se interessou pela pessoa, né, que está aí com você do lado. Então, o que eu vejo nisso, que primeiramente, nós temos que entender que o companheirismo já nasceu no namoro. Ele nasceu. E é interessante que no namoro, preste atenção no que eu vou falar.
no namoro há um interesse maior do que há no casamento. Às vezes você pode observar. Quando você inicia algo novo, você se interessa por pegar na mão, você se interessa por estar mais tempo junto. Isso é elo de comunhão. Você sente uma necessidade de estar perto da pessoa. Mas o que acontece? Quando eu estava fazendo essa análise, eu percebo que hoje os casais não têm se atentado que depois que você entra para o casamento, que você tenha a pessoa certa para você conviver, você deixa esses valores de lado. Você deixa isso de lado. E o que eu quero falar para você é interessante porque nasce a família dentro de um sentimento de duas pessoas. Olha que coisa planejada pelo Senhor. Nasce algo entre duas pessoas, um acordo para poder passar por um compromisso que é sério, que é o casamento, e precisamos entender isso. Mas esquecemos, às vezes, de preservar os valores que foram interessantes no começo. Hoje há uma deficiência muito grande nos casamentos, aqui eu vou falar, por isso que eu estou falando, tem pastores que, eu não vou falar tanto como pessoas hoje poderiam estar na expectativa que eu fosse falar um pouco da área íntima do casal. Eu não vou falar sobre esse assunto, porque se a área sentimental estiver boa, essa área vai se completar naturalmente, porque Deus, Ele é Senhor. E um coração feliz é um coração que vai muito longe, mas um coração triste, ele se recolhe. Então precisamos entender que nós precisamos resgatar algumas coisas. Claro que eu sei que muitas pessoas podem falar, pastor, mas eu tive um namoro talvez não muito agradável. Mas, querido, é necessário dizer algo aqui para vocês. Mas se consolidou o casamento, houve um sentimento. Então, eu não quero entrar no aspecto de duas pessoas se entenderem para se acertar se não teve um começo bom. Isso tem que se conversar e tem que ter um lado prazeroso de estarem juntos. Primeiro ponto que eu quero dizer, nesse lado nasce-se a comunhão afetiva, que muitas das vezes as pessoas não entendem. O casal ele tem que ter afinidade. A comunhão afetiva é um dos pontos mais necessários na vida de quem se ama e tem que ser conservado. O que leva um casamento adiante é uma junção afetiva que se preserva todos os sentimentos nobres, porque a Bíblia, isso é o padrão de Deus. É que nós às vezes estamos muito longe desse padrão do Senhor. Muitas das vezes nós escutamos histórias planejadas por homens em novelas, em livros. Isso não é projeto de Deus. O projeto de Deus se fala em termos de sentimento. E é interessante que essa comunhão afetiva, ela rega interesses. Por isso que quando, e nós vamos estar aqui falando, o interesse é uma coisa que deve ser conservada. Por que os casamentos eles estão sendo destruídos? Porque a área afetiva ela fica desinteressada. E nós temos que buscar isso. Nós temos que ter isso como alvo nas nossas vidas. É interessante estar perto de uma pessoa que você fez um compromisso e manter um sentimento com ela. Isso que faz com que os filhos possam viver um amor que a Bíblia fala que é o amor que todos nós conhecemos, porque nós fomos gerados em uma família, que é o amor fraternal. E não é, a Bíblia fala no aspecto que é um sentimento muito forte entre irmãos. Quando um casal está bem, ele está nutrido de amor, vai gerar filhos nutridos de amor, com sentimentos assim interessantes do irmão para o outro irmão dele amar. Por quê? Porque olha-se por um referencial e se enxerga, falando, papai e mamãe estão muito bem, olha como eles se amam, olha como eles se querem. E isso é altamente importante
né, quando os filhos eles estão abastecidos pelo sentimento dos pais, pelo que os pais vivem. Mas se os pais não estão vivendo um sentimento interessante, os filhos também vão sentir, porque eles continuam sendo nutridos, saem da barriga, mas estão dentro da casa. A casa é a mesma coisa, estão ali sentindo todo o reflexo do pai e da mãe. Então precisamos, né, esse é um dos motivos, né, que eu quero estar falando. E quando eu fui analisar o que é o amor fraternal, eu me surpreendi um pouco. Olha o que diz: o amor fraternal, ele tem um sentimento de carinho forte, de um carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro. Então, por exemplo, se você tem filho, o amor fraternal, ele tem um sentimento muito forte. Os irmãos começam a criar elos, porque vê isso no pai e na mãe. E é interessante porque existe um sentimento positivo, os filhos ficam com sentimentos positivos, criativos, né, produtivos, porque o pai e a mãe estão gerando isso. Então veja bem como o sentimento que a gente fala afetivo é importante, como o casal continuar se amando é importante. Eles têm que buscar essa direção, porque é interessante, a vida é ter uma pessoa que você ama do lado. Não é simplesmente ter um parceiro, mas já não comungar mais nada junto, porque o desinteresse está muito grande. Mas eu não quero falar nessa parte de ajuste, porque eu vou deixar isso para a segunda parte, né? E eu falei que o interessante é que Deus me colocou aqui para falar nesse aspecto desse primeiro ponto, o amor nosso afetivo. Deus está nos chamando hoje para essa reunião, para perguntar para mim e para você, como é que está o amor para essa pessoa que está do teu lado e já caminha anos, né? Será que não é uma hora da gente refletirmos que nós precisamos gerar um espaço, o casal precisa gerar um espaço um para o outro para se amar? Será que você não tem direito hoje de você pensar, né, que você e tua esposa recarregar as forças, conversando, tirando um tempo para vocês, ajustando que isso é importante, porque, né, se vocês falharem, o resto está todo comprometido. Olha como é interessante as coisas do Senhor. Então, eu estou falando de assunto aqui, né, que a Bíblia está falando, né, de a gente ter o mesmo sentido. E quando se olha para um homem, para uma mulher, se perguntar para ele: o que você quer? Eu quero ser feliz com a pessoa que eu estou do lado. Só isso. É só isso que nós pretendemos ter. Mas eu quero hoje te motivar e me motivar, que eu sei que você fala assim: pastor, mas é uma distância muito grande disso. Eu sei, mas você tem que lutar para uma aproximação grande, como diz a palavra do Senhor, né? Então precisamos ver que isso daí vai gerar coisas interessantes, positivas. Então a palavra do Senhor mostra algo interessante quando Paulo ele está ali falando com a igreja. E veja bem, estou falando um pouco de filho aqui porque eu quero sedimentar nessa primeira parte falando um pouco de filho, porque filhos é a nossa responsabilidade. E ele fala, né, para a igreja, para as pessoas que estavam passando problema, que estavam, né, principalmente as viúvas, ele dá orientação para como elas conduzirem com seus filhos. E ele escreve algo assim dizendo, né, se porém alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a exercer a piedade. Você sabe o que quer dizer a palavra piedade no sentido correto que a gente deve ensinar aos nossos filhos? Ensinar eles exatamente o que Deus representa. Para a gente poder ter uns filhos vivendo de uma forma segura, nós temos que pagar um preço de encher o coração dos nossos filhos. A palavra que Paulo está ensinando diz assim, né? A exercer piedade primeiramente com a sua própria família. Um filho que tem um amor do pai, é interessante isso, né? O amor é uma coisa tão bonita entre um pai e um filho, entre uma mãe e uma filha. São coisas que devem ser cultivadas. Eu estava falando com um rapaz há poucos momentos, ele falou assim, como uma amizade, é o elo mais importante da família. A família que anda junto, a família que caminha junto, é uma família que está se preservando dos valores
Deus nos ensina. Então, ensinar o filho, falando, olha, né, uma mãe chegar assim, quantas vezes eu já vi essa cena e preste atenção, mamãe, papai, que eu vou falar. Às vezes, antigamente se falava assim, a mãe falava assim, cadê papai, mamãe? Papai está indo trabalhar, porque o papai precisa trabalhar, porque o papai tem que comprar a tua roupinha, o papai tem que comprar o alimento que está na geladeira. Aí, né, interessante que a criança, depois de um tempo, quando chega o papai, a criança ela reage assim, quando é uma família cristã, quando você ensina os valores do Senhor. Aí, o menino vai até o papai e dá um beijinho no rosto, papai, obrigado. O Senhor está fazendo tudo isso por causa de mim? Esses valores nos fazem enxergar o que é a vida. Quando a gente ensina nossos filhos começam a entender a realidade da vida. Não basta a gente dar o melhor em termos, né, de vestir uma criança ou dar uma boa escola, não é isso. Nós temos que entender a pôr sentimentos nobres na vida dos nossos filhos. E a palavra do Senhor, ela fala, né? Aí ela diz assim, aprender eles mesmos a primeiro exercer a piedade com a sua própria família e recompensar os seus próprios pais. Ensinar os filhos, como eu disse agora. Não é que uma mãe chegar para fora, o papai está fazendo isso. E quando a mamãe estiver trabalhando, olha como a mamãe também está esforçada, ela está fazendo toda a tarefa de casa. E se você dizer isso para o teu filho, você fala assim, a mamãe tem um papel nobre aqui dentro de casa. É ensinar valores que estão se perdendo no dia a dia. É esses valores que nos fazem conservarmos uma vida de família, chamada, né, a família de Cristo. Então aí se cria elos afetivos, elos, né, que são importantes. Não basta, como eu tenho dito, é muito importante você beijar o seu filho. É bom, aliás, você beijar, acariciar, mas ensinar é o mais importante. Ensine e beije. Ensine e encaminhe ele a entender, né? Porque eles vão aprender os valores que representam, né, um pai e uma mãe dentro de uma casa. Então, esse valor afetivo, né, que eu estou aqui compartilhando um pouco, que nem está dizendo aqui, né, olha que coisa interessante aqui que diz nesse quadrinho. Quais são os segredos dos ingredientes da família? A palavra está dizendo. Quais são os ingredientes? Hoje você vai voltar para a sua casa, o que você vai levar? A bagagem que hoje o Espírito Santo está incomodando é o sentimento afetivo. Talvez você já participou de outra palestra, mas o sentimento afetivo, ele é importante, né? Ele causa toda uma mudança dentro de um lar. Ele traz um impacto importante dentro de uma casa. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra que precisamos, né, ter esse entendimento, porque nós somos a base sustentável, na verdade, da casa. Então, aqui eu quero falar para você, eu só dei uma introdução para você entender o papel nosso, a nossa importância de carregarmos os nossos sentimentos em dias. Não vale a pena você ficar, às vezes, com o teu sentimento, às vezes, não de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira, às vezes, que você não está pensando que, de repente, do jeito que se leva, às vezes, como as pessoas têm levado os seus relacionamentos, pode trazer um prejuízo muito grande para você e para quem está ao teu derredor. Então, cuidar da afetividade, a Bíblia fala, né, quando Deus criou o homem, disse assim, não é bom que o homem esteja só. Aqui já mostra que Deus, ele pôs um homem para estar perto de uma mulher, comunhão, elo. Quando nós estamos na mesma casa, mas nós não estamos no mesmo sentido, nós estamos afastados um do outro. Comunhão é quando você está na mesma casa, no mesmo sentido, no mesmo propósito. Aí você está bem, né? E precisamos, às vezes, encarar, às vezes, as dificuldades em trabalhar, porque se você viesse perguntar para mim, pastor, uma comunhão afetiva para levar no padrão que a Bíblia diz,
Vai ter que se construir muito, sim. Como eu disse para uma irmã ontem que a gente estava no telefone, eu disse assim, nós nos desafiamos muito nos projetos que nós colocamos na nossa vida. Se você falasse, para qualquer uma das pessoas que estão aqui, olha, eu quero fazer um projeto de construir um patrimônio lá no Brasil, eu não duvidaria de você. Eu não duvidaria. Porque eu sei que você ia botar uma determinação em cima disso e você iria conseguir. Por que nós não fazemos isso com a nossa vida afetiva? Por que nós não fazemos isso com o nosso dia a dia? Por que nós não podemos fazer melhorar? Às vezes nós não conseguimos olhar para a pessoa que nós estamos do nosso lado, olhando o olho, porque o interesse está baixo, fraco. Nós vamos assim dizer. E por que nós não podemos trabalhar para que isso reverta para a gente? Passar os anos, terminar os anos juntos com felicidade. O que Deus está me pedindo nessa noite para dizer para vocês? Se ame, irmãos. Se ame de verdade. Eu estou dizendo para mim mesmo também. Isso é tão importante a gente saber. No livro de Cantares, diz algo interessante. O escritor de Cantares, ele diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Vamos dizer, nós estamos aqui juntos e ninguém precisa dizer mais nada. Eu só quero que você pense, eu também para mim. A Bíblia está falando aqui de carinho. Está falando de beijo. Quando você fala no namoro, você está bem. Quando se fala em casamento, aí você fica assim pensando, eu fui melhor no namoro do que no casamento. É assim. É óbvio que a gente não vai ter o mesmo espaço que a gente tinha no namoro. Mas nós não podemos aperfeiçoar a nossa vida colocando valores, não só um beijo, mas tantas outras coisas no nosso amor afetivo, no nosso relacionamento. É isso que Deus está cobrando. Porque isso é importante para nossas vidas. Temos que ter a capacidade de amar, como a gente tem a capacidade de correr, como eu falei para você, de você pagar suas contas, de você correr, cumprir suas despesas. Você não põe no teu projeto, no teu schedule, que você e tua esposa tem que estar se amando muito. Que se esse amor se acabar, tudo se acaba. Já pensou? Já pensou que o alvo inimigo tem tentado destruir a vida de vocês? Tentando colocar, às vezes, vocês fora você do teu marido, e o teu marido fora de você, quer dizer, afastando, tirando a proximidade. Devemos pensar. Aí vem aquela carência, que de repente, com o tempo, todos nós sabemos disso, estamos aqui, eu estou falando que todos nós passamos por isso, me incluo junto. A gente tem a vontade de fazer algo com a pessoa que a gente já gosta, mas a gente já não tem mais aquela coragem. E você tem a liberdade, você tem uma mulher ali nos teus braços, mas você já não tem aquela chama mais. Não, olha, Deus não está nos voltando a entender que o casamento é uma chama que não se pode apagar, é uma chama que tem que se conservar, é uma chama que tem que se viver, correto? Porque eu vou estar aqui falando aqui, um pouquinho mais para frente, talvez. É interessante porque muitas pessoas acham que vão carregar o casamento com a intimidade. Você não carrega com a intimidade. Se você estiver desnutrido no campo sentimental, você já está perdendo na área íntima. Quase nada vai se aproveitar. Então precisamos entender que temos que regar o nosso sentimento, o nosso coração, que às vezes ele se perde com o tempo. Ele se perde com o espaço do filho, ele se perde às vezes com o nosso trabalho, com os nossos interesses. E precisamos rever, porque a gente precisa entender que o casal precisa entender o tempo dele. Precisa adquirir essa capacidade de pensar, nos dois. É interessante isso porque Paulo fala algo interessante. Ele fala muitas das vezes, as pessoas interpretam muito mal esse versículo.
Você sabe para que serve a intimidade? Se fala muito hoje, até nas igrejas se prega muito intimidade. Eu não vou falar aqui, só vou dar o que Paulo fala à igreja de Corinto. E ele traz uma observação à igreja de uma forma que ele fala assim: olha, vocês não devem se afastar um do outro intimamente. Porque na verdade, o que Deus colocou, a intimidade é um botão que liga o casal, que faz ele, faz ele refletir. Poxa, nós estamos aqui numa intimidade, né? E Deus está falando assim: como vocês têm cuidado da área afetiva? Então é um botão que Paulo fala assim: não se deve desligar. Porque quando você vê que a coisa não está correndo bem, a primeira coisa que você pensa, não está nada interessante nessa área. Então, na verdade, a intimidade, ela mostra que o casal, quando eles estão bem na área afetiva, na área da comunhão, que é o lado atrativo, que é a atração, também está bem, a intimidade ela se torna um desejo que o próprio Deus programa. E precisamos entender que isso é a vida de uma pessoa que está caminhando e precisa às vezes fazer uma avaliação: como é que está a minha vida conjugal, como é que está. Então Paulo diz assim: não vos negueis uns aos outros. Isso está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. E o que acontece? Acontece muitas das vezes, quando há uma decepção entre um casal, acontece de haver uma barreira. A intimidade cria-se uma barreira e usa-se às vezes como um artifício para poder, às vezes, chamar atenção, vamos dizer assim, e às vezes negar. Porque o amor afetivo não está bem, há um grito, às vezes há uma briga, às vezes há uma situação dentro do cotidiano que às vezes acontece da pessoa não estar bem. Concordo. Mas quando isso vira algo constante na vida de um casal, é que ele deve tomar consciência da importância de ver como é que está o coração um do outro. Então, por isso que a Bíblia diz, né, que dentro da comunhão amorosa, o amor é importante, a intimidade do casamento é importante, mas escute o que eu vou falar aqui para você, que muitas das vezes as pessoas não entendem. O amor, hoje você tem, a intimidade você tem, certo? Mas o investimento, se parar o investimento que a Bíblia fala, as pessoas interessadas, elas investem. E aonde você tem que investir? No teu casamento, como você está investindo agora. Se para os investimentos, os desinteresses vão crescendo. Outras coisas vão aparecendo, ocupando espaço. Aí você olha para a pessoa que está do teu lado, né? Ela até quer se esforçar em fazer o melhor, mas não tem força. Agora, se você perguntasse para mim quais são os interesses, são muitos, né? Você sabe dos teus interesses, que você pode conversar com ele. Então, o que falta hoje é a família, é o casal, é a esposa, olhar o que nós estamos investindo em nós, porque nós já temos amor, nós já temos intimidade, mas parece que está faltando alguma coisa. E aí o casal tem que conversar. Os investimentos, o que nós podemos fazer? Nós vamos estar falando um pouco disso. Querido, para a gente poder andar. Essa é a área afetiva. Aí você fala assim: pastor, então se eu estiver falando do nosso amor, da nossa afetividade e procurar separar um tempo, e claro que tudo isso é ligado no Senhor. Tudo isso é ligado no Senhor, sabemos disso. O cristão hoje sabe que ele depende de Deus, que a restauração do casamento dele depende do Senhor, mas existe a nossa realidade pessoal. Deus colocou aqui nós para tomar decisões e tem coisa que você tem que fazer. Deus não tem que descer do céu para fazer, é você. Imagina Deus descer do céu para chegar e fazer as coisas que você tem que fazer e eu tenho que fazer. A palavra do Senhor diz que a gente tem que fazer. Por quê? Porque aí vem, né, quando a gente tem, pastor, graças a Deus ainda a minha área afetiva está boa. Mas existe
né? A comunhão atrativa. É algo importante. Essa comunhão atrativa, é claro que se um casal ainda ele mantém um nível de afetividade bom, e ele, né, tem conservado, glória a Deus por isso, mas ele também não deve descuidar daquilo que faz com que eles fiquem juntos, que é a comunhão atrativa. O que atrai você ficar perto de uma pessoa? Não porque ela é muito pacífica, que ela é bacana, né? Mas e o que gera uma comunhão atrativa? A Bíblia diz, né? É quando você tem uma pessoa do lado animada, com vida. Quando você tem uma pessoa ali que se identifica com você. A atração é isso. E ela pode ser, o que é uma atração entre um casal? A atração entre um casal não é só a pessoa falar assim, não, a minha esposa está atraente. Não. O que atrai? Um sorriso atrai. Quando você olha para a tua esposa e sorri para ela, você está atraindo ela. Quando você está olhando nos olhos, quando você está pegando na mão dela, você está atraindo. Quando você pega um dia seu, que você às vezes está ali, né, ela está tomando café e você diz uma palavra ali perto dela, atrai. Mas por que a gente não faz? Porque temos barreira. Porque nós estamos ocupados. Porque nós minamos às vezes aquilo que precisa ser, né, regado. Nós às vezes acabamos diminuindo a nossa fonte de interesse, porque às vezes a gente não se aplica em fazer. Dizer palavras, quanto que, né, ou às vezes tem pessoas, mulheres sonham, porque a área atrativa para a mulher é sonhar, falar, não, como você está bem hoje e tal. Como falta palavras, porque isso, irmão, prepara para que a gente possa ter uma comunhão alegre. Como isso é importante, né? Conduzir elogio, isso falta, porque hoje o que tem ocupado o espaço entre duas pessoas, você sabe o que é, não vale a pena ficar comentando. Mas aí, como é que a gente vai se tornar pessoas que a gente pode se agradar uma da outra, se de repente o nosso coração está, às vezes, ali espinhudo, cheio de espinhos? Então precisamos entender que a comunhão que nos leva, né, a um ponto importante, que é a comunhão atrativa, né, e muitas das vezes ela é um sorriso. O que dura um sorriso? Irmãos, o sorriso dura às vezes, e você sorri para uma pessoa, mas aquilo você pode mudar uma estação, pode mudar um dia. Mas será que esses valores, né, que a Bíblia, Deus nos deu a capacidade de sorrir? Você tem sorrido? Quando você sai para você passear, você curte os passeios que você tem feito, você tem sentido alegria, né? Isso chama atração. O que é desinteresse? Quando você já não tem interesse por nada, quando você não quer sair mais de casa, que você não quer mais nada, é que a tua atração diminuiu. Atração pela vida, atração pela pessoa. Então não pode ocorrer. Não podemos viver dessa forma. Precisamos nos desafiar para viver de forma diferente. Como é importante a gente lutar, que nem eu falei, se determinar, falar, não, eu vou mudar o aspecto da minha vida. Nós fomos chamados para Deus aqui nessa noite, para te mudar, para você mudar, mulher. Eu estou dizendo para minha esposa, olha, eu vou mudar, ela vai dizer para mim, eu vou mudar. Entendeu? Aspecto da minha vida, para mim poder ter a minha vida melhorada. É isso que é importante. Felicidade é uma fonte contínua. Quando você vai para a afetividade, dentro da afetividade onde você ama, você quer que a felicidade nunca acabe. Quando você está junto com uma pessoa que você ama, você fala, isso é felicidade. Então é uma fonte contínua. Uma fonte contínua, ela tem os atrativos. E se você não coloca os atrativos, fica coisa faltando dentro do relacionamento. Então você tem que buscar os atrativos, a gente tem que pôr ele, custe o que custar, a gente tem que aprender a sorrir, a gente tem que aprender a dar mão, mesmo que às vezes a outra pessoa não. Porque o problema nosso, né? O problema nosso
do amor? Qual que é a chave do amor? É vocês. A chave. Agora, o que um diz para o outro? É um que abre o coração do outro e coloca as palavras. A Bíblia ensina isso. Você coloca para ele as palavras, enche o coração dele e anima ele. Sabe o que é o problema nosso? É a espera. Eu espero na minha esposa que ela faça isso comigo. Se a minha esposa não fizer, eu não vou fazer com ela. Essa é uma verdade. Ninguém quer romper por causa de um orgulho. De um orgulho que vem de uma cultura onde o homem aprende que a mulher tem que vir até ele. E a mulher também vem de um lado que ela às vezes ouve falar de outras companheiras. Olha, é isso, ninguém rompe para falar algo diferente. Cada um fica na sua reserva, experimentando o pior e às vezes o inimigo. Às vezes colocando semente ali para tentar, às vezes até piorar a questão. Então a chave está com nós. Eu posso fazer com a minha esposa. Agora, se você perguntasse para mim, pastor, você briga com... Brigo. Porque eu fui ensinado, eu comecei a aprender, e quando você é ensinado, você aprende muita coisa errada, então eu tenho que desvincular o que é de errado, para aprender o que é certo com Deus. E aí eu aprendo a ser um bom marido, aí eu aprendo a ser um homem de verdade, porque a mulher sonha em ter uma pessoa que... Agora, irmãs, vamos falar de cristianismo. Eu sei que você pode estar esperando teu marido, mas procure, porque hoje nós estamos vivendo um momento tão crítico, tão difícil, tão complicado, que o homem, às vezes ele fica encolhido e a mulher encolhida. Mas eu vou pedir para as mulheres. Por que pelas mulheres? Porque eu vejo que as mulheres carregam um sentimento dentro dela que o próprio Deus colocou de gerar um filho. Tente você, mulher, ajudar teu esposo. Começa você, a liberar palavras no teu coração. Eu sei que não é fácil. E varão, o que eu quero dizer para você nessa noite, como eu também estou aprendendo a palavra. Vamos trabalhar nessa área atrativa. Há pouco tempo, eu e minha esposa, nós tentamos sempre conservar um padrão. Você fala assim, pastor, como é que você se vê? É uma coisa que eu vou compartilhar de uma certa maneira bem simples. Eu tenho observado a importância do que eu estou falando aqui para vocês. Os atrativos de pegar na mão, de dar, às vezes, um bom dia, às vezes fazer um café, às vezes fazer coisas assim. Mas eu sei que, até para mim, às vezes eu falo assim, como é que eu vou pegar ritmo nisso? E Deus tem me incomodado assim, faça. Vai treinando você mesmo. Porque é difícil. Varão, homens, mas vamos treinar, porque tem muito casamento se quebrando. Vamos abençoar a vida das nossas esposas. Vamos quebrar um pouquinho o nosso orgulho, mesmo talvez que você espere algo tão vantajoso da tua esposa, e às vezes não está acontecendo. Mas vamos romper, rompe mulher também. Vamos ser atrativos, É tão importante uma mulher também chegar a surpreender o marido, fazendo aquilo que ele gosta. Esse negócio de sexo que ele está falando aí, que hoje está se falando tanto em igreja, você conhece bem. Isso não vale a pena, como eu disse no começo da palestra aqui. Uma mulher sabe fazer o seu marido feliz e o marido sabe fazer uma mulher feliz. E quando estiver nutrido pelo sentimento, a afetividade que os dois vão vivendo juntos dentro, eles vão muito longe. Não precisa se falar muito disso, não. Cada um sabe, mas falar em termos de sentimento, o Chico precisa falar demais. Então, a gente vai daqui a pouco dar uma paradinha, até eu passei um pouco do que eu tinha que passar, mas eu quero terminar dizendo. Terminando essa ponte que a gente está fazendo aqui, aí que surge, que a Bíblia fala, quando Deus criou o homem, e ele falou assim, que o homem teria
sentimento da mulher, vamos dizer assim, eles iam sentir um desejo um pelo outro, a palavra desejo. O que é desejar? Eu desejo aquela mulher. O desejo ele vem dessas três, desses dois pilares primeiro, da afetividade, do atrativo, de uma boa conversa. O que acontece? O que Deus colocou mais de nobre? Qual que é o valor mais importante dentro da estrutura do ser humano? Qual é? É a comunicação. É a coisa mais importante que existe, é se comunicar. Quando um casal ele tem prazer, esse é o item mais importante e é o mais afetado, é o mais discutido, porque aí onde surgem as brigas, aonde que surge o desinteresse é na comunicação que está toda errada. Aí o diabo sempre trabalha nessa área para que o casal não se junte numa comunicação, porque quando eles se comunicam, eles estão bem, eles estão planejando, eles têm desejo, eles têm sinceridade. Sabe qual é o problema nosso? Vou falar aqui dizendo assim, de tudo que a gente aprende com a palavra do Senhor, a gente não tem coragem de às vezes se abrir para uma pessoa que a gente está há anos e anos com ela. Isso daí é uma luta para você expor aquilo que você quer expor. Então, o desejo, ele se completa quando a gente está, tipo assim, num dia que correu tudo bem, e nasce no teu coração aquela alegria tremenda, quando você diz assim, esse dia está muito especial para mim. Mas a gente não pode viver isso, tudo que eu vou fechar esse momento. Desejo, você não quer ter um dia. Desejo não pode ser um dia. Todos nós sabemos que a coisa boa a gente quer preservar. Por isso que eu falo para você. Aí quando você olha e vê que essa etapa final, quando Deus fala assim, quando o casal está unido, ele está unido em corpo, alma, espírito, essa é a união que Deus planejou. A união, quando ela é colocada dentro de uma intimidade nesse padrão, eles são assim recompensados de uma forma tremenda. Eu aprendi uma coisa muito grande, que o amor, o sentimento, ele vai além da nossa estrutura física. Pouco tempo, quando eu fui com a minha esposa, a gente foi pro Cape, eu vi um senhor e eu fui buscar uma pizza. E dentro dessa, por isso que eu quero falar o que é o amor afetivo, o que é companheirismo, o que é tudo, para entender uma verdade. Aí entrou um casal, um senhor de uns 65 anos. A esposa dele, ela estava toda maquiada. E eu estava ali e abri a porta para eles. Mas na mesma hora que eu abri a porta para ele, eu vi aquele homem. Ele estava robusto, ele estava forte, mas a esposa não estava assim. A esposa estava com o andador nas mãos. Eu sei que ela estava toda maquiada, mas ela devia ter mal de Parkinson, que ela não conseguia movimentar todos os movimentos. Eu pensei assim, esse homem maquiou essa mulher, ou ajudou ela. Eu fiquei pensando. E ele ajudava ela com tanto carinho, com tanto amor. Eles entraram na pizzaria para comer uma pizza, com toda a dificuldade, e ele levou ela lá, com tantos desafios. Eu vi ali e falei, gente, às vezes a gente tem uma esposa saudável, a gente tem tudo, às vezes reclama das oportunidades da vida, a gente reclama, por que a minha esposa não faz isso? A gente vê que tem pessoas que estão vivendo com a pessoa do lado, não é nem mais pelo lado físico, mas porque elas geraram coisas boas dentro da vida dela. Amor é isso, mano. Claro, o que essa pessoa representa na sua vida? Nós temos que entender que Deus nos criou para entender a importância dos sentimentos que há dentro da gente.
Eles são gerados dentro da gente. Aí vem os desejos mais nobres, né? De você perdoar, de você amar, de você compreender, de você respeitar. Então isso aí é que a gente volta para casa e fala assim, meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda é viver dentro dos planos do Senhor. Que coisa tremenda. A gente vê que a mídia fala de desejo, você tem que desejar a tua mulher. E o desejo de Deus fala assim, olha para a tua companheira, da mulher, né, da tua mocidade, que já não é aquela mulher mais que tem, né, vamos dizer assim, que nem você tem, nem ela tem, mas ela tem valores, né, incalculáveis. Aí você vê que a mídia tenta inculcar que tanta coisa na nossa mente, tudo coisas para que a gente possa perder o lado terno da família, porque os nossos filhos querem em nós amparo. Imagina um pai deixar, né? Um pai deixou uma família porque a esposa já não está mais bonita esteticamente. Então precisamos verdadeiramente entender que a palavra do Senhor, ela nos faz observar esses pontos que eu queria deixar para os irmãos agora que a gente está terminando essa primeira etapa. Vocês vão tomar um cafezinho, a gente vai voltar. Aí eu vou falar um pouco de todos os aspectos, eu vou falar rápido para a gente poder, a gente ter um horário, 12 aspectos importantes para manter essa comunhão atrativa boa. A gente possa estar observando, nem tudo a gente vai conseguir falar, mas eu acredito que esses 3 pontos que eu estou aqui falando, hoje eu estou amadurecendo, estou com a minha esposa ali, vem cá, filho. 29 anos a gente junto. 29 anos. Vai fazer 29? 29. Eu agradeço a Deus, nós estamos 29 anos juntos. Aí você fala assim, hoje, para ser ministro do Evangelho, eu tenho que ter uma mulher do meu lado. Uma mulher que me acompanha em todos os sentidos. Você falou assim, pastor, quando você conheceu a tua esposa, tinha sentimentos? Sim. E na caminhada, esses sentimentos, eles podem ser minados pelo inimigo? Sim. Mas eu sempre lutei porque eu quis, eu não tinha a palavra de Deus, mas estava diante de uma mulher, que uma coisa Deus me ensinou, que não tinha o pai dela por perto, ela não teve a felicidade de um lar totalmente estruturado, e eu também sabia o que era isso. E uma vez ela falou assim, olha, por favor, não faça o que eu já vi na vida do meu pai. Quando ela falou aquilo para mim, parecia que eu me conscientizei, porque Deus falava assim, trate ela bem. Sabe o que é a vida 2? É um tratamento bom. E eu aprendi ainda que eu não sei muito. Eu não sei muito. Você fala assim para ele, não, eu não sei. Se você já fez ela chorar? Já. Mas você já fez ela se alegrar? Já. Mas sabe o que eu aprendi com a minha vida? A gente sentava e falou assim, filho, vem cá, vou ensinar uma coisa para vocês. Quando vocês forem conversar, pega um lugar separado, longe dos filhos, e deixa os filhos ver isso. A gente sempre saía com um canto, e conversar a 2, filho? A 2, sentava ali talvez 1 hora, 2. Para voltar para casa. 3, 4. Está vendo? Porque não é fácil só o caminho da bênção. Vai falar aqui, nós estamos aqui falando de assuntos que eu estou falando e relatando para você. Mas hoje, eu posso dizer, nós estamos caminhando, e eu tenho uma esposa que ajudou na criação das minhas filhas, o maior patrimônio que eu tenho. O maior patrimônio. Ver minhas filhas hoje, sorrindo,
encaminhadas na vida. Então, se você perguntar que desejo você tem hoje de continuar, um dia eu falei para ela, e eu até pensei nisso, assim, a esposa que eu tenho hoje, jamais eu vou conseguir, se um dia Deus me tomar, colocar uma pessoa nesse nível que está comigo. Por que eu estou falando? Porque ela me deu 2 filhas, ela já caminhou todo esse tempo comigo. Outra que ia estar só vai ocupar um espaço, se entrasse, né? Você também me preservar nada até o momento. Vai permitir isso, né? Então, e hoje, se eu sou um pastor e tenho minha família toda ajustada, deixa eu falar uma coisa para você, meu segredo. É Deus. Eu sempre tive temor e falar assim, Senhor, eu largo tudo, mas a minha família não. É o mais que eu quero, é a minha família. Então hoje, com a minha vida, como testemunho, eu tenho tentado passar isso para outras pessoas. Se você for Deus na sua vida, sabe o problema nosso? É que nós não colocamos Deus como nosso médico, aquele que trata das nós queremos vencer as lutas da situação. Então, só quero dizer para vocês, hoje a gente está envelhecendo junto, quero envelhecer junto com a minha esposa, temos o temor do Senhor e sabemos dar importância, né, dessa afetividade. Se você perguntasse para mim, eu preguei hoje para você aprender muito. Uma vez eu aprendi com um homem médico, ele dizia assim, aparece aquele dado, um homem entendido, ele falou assim, preserve um espaço muito bom para você e para a tua esposa, prepare um ambiente, e sempre guardei isso. Eu sempre tenho procurado, às vezes, né, enriquecer um pouco o nosso relacionamento, porque eu sei que quando você enriquece o relacionamento, por isso que eu estou falando de coisas aqui que eu vivo com a minha esposa. Eu abri espaço e a gente falou, filho, vamos tirar um tempo aqui, vamos sair agora nesse tempo de velhice, né? Nós, que nós não somos velhos. A gente fala assim, vamos procurar ter um tempo. Mesmo assim, sabemos que temos os desafios de ajustar os filhos juntos. Então, por isso que eu estou falando, o desejo é isso. Quando você olha e fala assim, família, filho, casa, né, esposa, eu não preciso brigar com a minha esposa, a gente chega ali, compartilhar a mesa, comida, os filhos alegres, falando, e daí como é que está o tio? Família. Então, aí você tem desejo, aí desejo é uma coisa que se cria dentro do grupo chamado família. Entendeu? Então, eu quero encerrar dizendo isso para você. É tão bom viver um grande amor. Eu conheci essa moça aqui, e a gente viveu um grande amor, para quem eu falei assim, vive, né? Vive. Não, mas estou falando no começo, aquela coisa de problema. Que muda. Vamos resgatar isso, mano. Volte para casa. Não fique pensando, não dá mais. Eu não consigo pegar na mão dele. Ô varão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui falando como pai e como irmão. Larga a mão de ser tudo. Você não é isso. Você não ganha nada. Ganha nada para não ganhar nada com isso. Vamos tentar mudar. Mulher também, não ganha nada com isso. Muitas das vezes, quando a gente faz isso, só perde tempo. Que Deus abençoe, né? Vamos tirar um tempinho aí, vocês podem tomar. Tem uma água aqui, um suquinho para vocês tomarem. 5 minutinhos de volta, porque eu quero terminar, né? Rapidinho, a gente terminar por volta de 8 horas, a gente termina a segunda etapa e a gente vai então a gente participar desse jantar. Leve isso como recordação. Não é nenhuma palavra, sabe? Quando Deus me levantou, vou falar uma coisa para você. Quando Deus me levantou, Ele falou assim, você vai ajudar muitas famílias. Eu estou começando a ajudar. Estou começando a me interessar em fundar algo sempre maior, sempre. Quando eu cheguei e dizia que Deus falava isso comigo. Hoje eu estou diante de pessoas, né, que têm aí a sua família. Ore pela minha vida, né, ore para que eu possa ajudar mais vidas nesse sentido. Né, com o meu testemunho, Deus guardou o meu relacionamento com a minha esposa, guardou minhas filhas. Isso foi tudo de Deus, não é mérito meu. Não é mérito. Toda vez que eu investia na obra, Deus ele me retornava em bênção para minha esposa. Em todo esse tempo ela soube ser uma mulher serva,
me deu suporte para isso, porque a mulher precisa dar suporte. E a minha esposa me deu suporte para isso. Então, barulhos que estão aí, vale a pena. Eu estou aqui diante da minha esposa e ela é a pessoa que realmente me ajudou muito. Eu estou aqui colocando confete, eu sei que você está do lado do seu marido, e aqui eu vejo que mulheres são valiosas do lado do seu marido. As mulheres são pessoas especiais. Amém? Querido, agora nós vamos meditar naquilo que nós podemos ajustar, naquilo que nós podemos reforçar a nossa aliança. Deus está aqui nessa noite e nós podemos
fazer um compromisso com Deus. Você e essa pessoa que está do lado aí, que é a tua esposa, você pode fazer um compromisso de um conserto. E Deus está olhando para as tuas limitações, como olha para a minha. Deus pode nos dar um bônus nessa noite. Ele pode olhar para nós e falar assim: eu quero aprimorar verdadeiramente mais essa casa, a vida desse casal. Verdadeiramente nós precisamos entender que uma aliança é algo importante na vida de um casal. A aliança, ela é perpétua, ela é permanente, duradoura. Você casou com esse propósito. Então eu quero falar de 12 pontos aqui nessa noite para que você possa meditar, voltar para sua casa e analisar esses pontos que eu vou passar rapidamente. Eu não vou me deter muito nesse ponto, mas eu quero que você analise o que eu vou falar. São 12 pontos para você trabalhar na aliança do teu casamento, que eu vou falar de uma maneira rápida, objetiva, mas que você possa guardar no teu coração. E como Deus está aqui presente nessa noite, como Deus está neste local, Ele está olhando para as tuas necessidades e para as minhas necessidades. E como nós queremos ter uma vida melhor, queremos que a nossa vida afetiva, ela seja regada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos olhar para a palavra do Senhor. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que a Bíblia diz, que nós devemos amar de todo o nosso coração Deus. E também nós devemos amar de todo o coração a esposa que está do nosso lado. Se Deus nos convoca a uma aliança com Ele, preste atenção no que eu estou dizendo. Você tem uma aliança de amar de todo o coração. Esse é o primeiro ponto de uma aliança que pensa no sentimento. Então você não precisa dizer nada para essa pessoa que está do teu lado, mas você pode dizer para Deus que você quer amar ela mais, que você quer se preocupar em fazer o melhor para ela. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você analise de uma aliança, porque Deus, Ele pediu para que a gente pudesse amar Ele de todo o coração. Então nós temos que amar nossas esposas, as esposas dos seus maridos, que é um compromisso que você fez perante o Senhor, de amar de todo o coração. Então é a palavra do Senhor. A Bíblia também diz que Deus nunca desistiu de nós, concorda? Deus nunca desistiu. Então nós nunca devemos dizer que tudo se acabou. Porque Deus, se Ele não desistir, nós não podemos desistir do nosso casamento, da nossa união. Esse é o segundo elo mais importante, quando você coloca como ponto de equilíbrio que você decidiu que você vai ficar junto até o resto da vida. Lute pelo teu relacionamento. Então é um desafio. Nós precisamos ser encorajados a viver na aliança que Deus proporcionou. Tem muitas pessoas crentes hoje desistindo do teu casamento e procurando uma nova oportunidade. Isso não vai resolver. Nós vamos deixar, às vezes, pessoas feridas, quando nós tomamos uma atitude egoísta de deixar a pessoa que está do nosso lado para procurar outra. É um lado egoísta. Isso não é um lado de lutar pelo casamento. Outro aspecto importante, como eu disse, a Bíblia fala em 1 Coríntios que o amor nunca se acaba. Então hoje, se você está vivendo um momento na sua vida que talvez você está com sentimento, às vezes, não da maneira que você conheceu essa pessoa, peça para Deus repor. Nunca desista, corra atrás de você aperfeiçoar o teu convívio. Isso é muito importante. Produza perdão e não crie inimizade. Esse é o terceiro ponto que eu queria dizer para você. Não faça dessa pessoa que está do teu lado um inimigo. Você está quebrando elo. Você está colocando as coisas fora dos princípios de Deus. Deus sempre nos quis perto dele. Por isso que Ele enviou Jesus. E nós devemos pensar, muitas das vezes, na hora da raiva, na hora do desentendimento, nós fabricamos ódio no nosso coração. E nós devemos tirar o ódio para poder se relacionar.
Nós precisamos ter essa qualidade e buscar essa determinação nos próximos dias que você for viver da tua vida. Pense no que você está ouvindo agora. Pense na importância de ouvir isso agora, na presença do Senhor. Tenha os ouvidos prontos para ouvir e para ouvir mesmo. Podemos fazer da nossa vida uma vida longe de Deus, quando a gente fala assim, não, esse projeto é bom, mas não é para mim. Aí nós não vamos alcançar a eternidade. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né? E diz assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 23, para a gente poder daqui a pouco estar terminando. Então exclamou Adão, o homem: esta sim é ossos dos meus ossos. Ele diz assim: essa é a minha união, esse é o meu elo. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Quer dizer, ele quis dizer assim, era uma coisa muito profunda em comunhão. Será chamada ela de mulher, porquanto do homem foi extraída. Foi do homem. A união, a comunhão é tão perfeita que não tem como você dizer que você não ama essa pessoa, porque foi extraída de você. E hoje prova disso é quando você olha, a gente olha para os filhos e fala assim, tem algo extraído de mim e de você. Olha ali as características dos nossos filhos, estão todas demonstradas por Deus. Então nós temos que pensar da responsabilidade que nós temos em ser o cabeça da casa, em estar dando o melhor para os nossos filhos, em estar semelhando a melhor coisa para ele, porque não é só o amor que você está dedicando a essa pessoa, você está dedicando o amor a Deus primeiramente. Homem que está aqui, mulher que está aqui, nós devemos honrar a Deus pelo projeto que Ele criou, que Ele é lindo. Então honre a Deus primeiro. Quando você pensar em honrar a Deus, você vai se submeter a essa pessoa que está do teu lado. Então nós temos que entender o que diz a Bíblia, e aí nós vamos alcançar o plano eterno, que aí vai parar esse sofrimento que nós vivemos nesse padrão aqui humano, na terra. E nós sabemos que Deus, graças a Ele, a palavra que Ele construiu o homem, Ele construiu a mulher. Nós sabemos que tudo que nós temos hoje de prazeroso, né? Porque o prazer é uma coisa incrível. Dizer que viver uma vida prazerosa é ruim, não. Você tem tudo aí do teu lado. Hoje quantas pessoas estão na solidão, irmão? Estou terminando. Estão na solidão procurando uma pessoa para encaixar. Agora talvez você não alcançou tudo aquilo que você achou de importante, mas se você vai querer agora desistir para tentar uma pessoa que talvez você vai regredir, o que é? Né? Como é que vamos alcançar algo melhor, uma eternidade, quando a gente tem que melhorar e aprimorar o que está agora sendo necessário ser aprimorado? É isso que Deus nos trouxe nessa manhã. A comunhão é boa, né? Comunhão afetiva, ter uma pessoa do lado. Hoje Deus nos trouxe aqui para entender a importância, né, de eu amar minha esposa, ela me amar. É importante essas figuras de coração simbolizando um elo, uma afetividade entre um homem e uma mulher. É verdade, é tão necessário, é tão necessário. Quando eu vinha ministrando aqui, ia ministrar sobre essa palestra de hoje, eu olhei para uma cabeceira de uma cama de uma das clientes que a gente veio para casa, e estava lá um livro sobre um aprendizado, história de amor. Nós temos uma necessidade de encontrar uma realização afetiva boa. Temos essa necessidade. E por quê? É isso que eu falo para você. Quando você encontra uma pessoa, você já tem isso, porque você não pode aprimorar, não pode melhorar. Por que você não pode? Pode. Ah, mas pastor, as dificuldades são... Eu apontei para você. Volte para a tua casa e pense. Você pode mudar totalmente no que eu disse aqui, nesses 12 pontos. Você pode, né, dar um arranque na tua vida tremendo aqui, né? Por exemplo, quando você sai, deixa eu falar uma coisa aqui para quem ama mesmo. Quando você for sair, teste se você ama a tua esposa, ela te ama. Ande um pouco, você com ela,
a sós no restaurante e ver o que você vai conversar. Separe um tempo para você poder, às vezes, sair junto, vocês dois, e vai ver que conversa que vai dar. Ou você precisa de companhia perto de você. Se você precisa de companhia perto de você, alguma coisa não está correta. Se você precisa de aproximação de terceiros, é que a intimidade não está legal. E muitas das vezes hoje eu vejo que as pessoas se apoiam, trazendo alguma pessoa perto, porque o relacionamento não está bom. Amado, só para terminar, o desejo, quando a gente vai para um leito, uma intimidade com uma pessoa que você mais ama, e ali Deus fez a perfeição, porque aqueles momentos que Deus separou da união, que eu disse no começo, é um momento tão interessante, porque é com uma pessoa que você tem afinidade, é algo tão tremendo, você não tem desconfiança, há uma fidelidade, você tem a certeza que o coração daquela pessoa, ela tem um sentimento por você, enquanto outros vão se relacionar só pela situação física, você se relaciona com alguém que te ama, que está ali. Então, o que quer dizer isso? Quando a intimidade está nesse nível, flora algo tão tremendo dentro de um relacionamento, um prazer tão genuíno, que só é proporcionado por Deus, porque toda essa questão, quando ela é regada por Deus, a intimidade, ela já foi trabalhada lá na afetividade. Os atrativos, eles foram tão tremendos, eles floraram. Aí a casa se torna uma casa abençoada pelo Senhor. Diz que a casa do justo é abençoada. Terminando dizendo isso para você. Isaías diz no capítulo, para a gente poder estar terminando: até o caminho dos teus juízos, Senhor, é no caminho dos teus juízos que te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Aqui o salmista diz o seguinte: se nós não tivermos prazer no tudo que eu falei aqui para vocês, são princípios da palavra. Eu não falei nada exclusivo, eu pus Bíblia aqui para você, de uma maneira, dizendo assim, o melhor projeto para se viver e para alcançar a realização em todos os aspectos que eu estou querendo dizer, físico, porque, que nem disse para você, Deus escolheu essa pessoa para o teu lado, ela te atrai. Eu sei que muitos casaram aqui porque foram atraídos, isso é de Deus, não tem nada de errado. O porte físico, tudo isso, toda a identificação foi sondada pelo próprio Deus. Nosso Deus está ali para poder, e quando você se juntou, Deus também estava ali, testemunha, a Bíblia fala que ele é testemunha, que estava ali no teu casamento. Então, meu amado, se Deus tem esse zelo tão grande pela tua vida, e pela vida dessa pessoa que do teu lado, por que nós não podemos avançar nos equipando um pouco mais? Então, vamos terminar a palestra agora, Nós vamos terminar. Você vai para sua casa, eu também vou para mim. Eu preguei aqui, minha esposa está lá no fundo. Eu tenho um desejo que as palavras que foram ministradas, elas possam aperfeiçoar a minha vida e a sua vida. Que nós possamos viver, não como os casais hoje evangélicos, eu estou dizendo de casais que estão. Você olha para um e diz assim, como é que você está? Eles têm até vergonha de dizer a verdade, ele diz, estou bem. Mas a esposa está vivendo um caos, a tristeza dentro da sua casa. Você olha para o marido e ele, como é que está? Estou indo. Assim. E ninguém luta para dar um grito de guerra, fala assim, vamos acabar com isso. Vamos agir diferente. Vamos agir de forma, pense, Deus nos trouxe aqui e pense no que eu vou dizer. Registre o que eu vou dizer. Qualifique o teu tempo com a tua esposa, varão. Varoa, qualifique o tempo com o teu esposo. Qualifique, dê o melhor para ele. Se você qualificar o tempo, eu te garanto, vocês vão viver uma vida de muita alegria. Mas vai depender de cada um de nós reagirmos a tempo, Eu falei, não se demore. Porque quanto mais você demora, quanto mais você desinteressa, pior fica.
Então aumenta o interesse, aumenta a determinação, né? Que vale a pena. Vale a pena. Você já encontrou a pessoa que está do teu lado. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos. Eu quero que você se levante neste momento, né? Eu quero que você fique do lado dessa pessoa. Pegue na mão dela só por alguns minutos, por favor, né? Vamos ficar de pé. Eu quero abençoar com uma renovação que Deus está colocando nos nossos casamentos. Vamos colocar que a presença do Espírito de Deus está aqui e que você possa neste momento, é tão importante que você. Eu vou pedir para minha esposa estar aqui do meu lado, por favor, Zé. Espero que você possa sair daqui entendendo tudo o que eu disse, né? Eu procurei ser claro. Eu vejo que a comunhão que Deus colocou, afetiva, ela é linda demais. A comunhão atrativa, ela é esplêndida. E a comunhão de desejar, de ter uma família, sabe, feliz dentro de casa, isso é o que todos nós sonhamos. Todos nós sonhamos, né? Eu estava falando para um rapaz e falou assim: eu tenho lembranças, porque graças a Deus, Deus me deu um privilégio. Eu tive avós, eu tive meu pai, minha mãe, eu tive tios. E família é uma coisa boa. Apesar da minha família não ter conhecido Jesus, mas família é bom. Sorriso entre primos é bom. Muitas coisas eu guardo. Então, eu vejo que hoje nós que estamos nessa tarefa, estamos começando a nossa família, temos nossos filhos, eles vão gerar agora um caminho para outros. Então vamos investir no nosso amor, né? Vamos nos separar e vamos pedir para que Deus continue nos restaurando e nunca desista. A mensagem de hoje é tipo assim: há tempo sempre para buscar uma oportunidade para poder melhorar e aprimorar. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te louvar, Senhor, pela tua aliança conosco, primeiramente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para mostrar o teu grande amor, o projeto lindo que é a família, nos ensinar o que é uma comunhão, o que é um elo. Senhor, nós te pedimos agora que o teu Santo Espírito venha abençoar-nos, Senhor, venha nos ajudar nesse concerto nos nossos lares, com as nossas esposas, que nós possamos, Pai, ser homens com característica de servos de Deus, que nós possamos amar as nossas esposas como elas merecem, Senhor, como diz a tua palavra, que nós possamos, Senhor, ter o dom em todo o tempo do entendimento, em poder viver um lar em harmonia, olhando para ti, olhando para a tua palavra, olhando para os teus princípios, Pai. Abençoa o coração, Senhor, das tuas filhas, das mulheres que têm se levantado como mulheres que brigam pelos seus filhos, pelos seus lares, continuam ajudando, colocando mansidão, muito amor no coração dessas mulheres. E eu te peço, Pai, para terminar esse dia tão maravilhoso na tua presença, nos capacita a amar mais um ao outro, Senhor da glória. Não nos deixe talvez passar por um caminho de dificuldade, Senhor, que o amor venha esfriar, Pai. Nos livra desse caminho, Senhor. Se talvez nós tenhamos investido nessa área e estamos às vezes fixando nela, que nessa noite seja uma noite de libertação, que seja uma noite que as pessoas possam ser libertas dessa área fria, desse inverno que não acaba, dessa situação que talvez tenha impedido as
muitas pessoas não de se podia amarem, de se entregarem, às vezes até no seu imaginar próprio que eu reino, seria Senhor, elas poderem se assim, que abraçarem, você já se estava em conversarem, Pai, que seja uma mim. estação proporcionada pelo Teu Santo Um Espírito. novo encontro Pai, eu te peço isso no renovo em cada foi mais família. forte do Que as mãos do que marido eu. sejam para acariciar, que as vozes do marido possam ser vozes para poder abençoar a vida da sua esposa, que nós possamos ter o amor, Senhor, para dar aos nossos filhos, que eles possam sentir amparado, Senhor, pelo amor que existe entre um homem e uma mulher dentro da sua casa, que o amor que vem do Senhor. Pai, te glorificamos por essa noite, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém.